Hello, church. Greetings once again in the name of our Lord Jesus Christ. Graça, misericórdia e favor e paz sejam multiplicados sobre você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você teve uma boa semana? Nessa última semana? Se não, essa mensagem é para você hoje. Desde que essa pandemia começou, ninguém sabia com certeza quando tudo isso ia acabar. E eu, na verdade, perguntei ao Senhor, no mês passado, comecei a perguntar ao Senhor sobre estas coisas e o que é mais importante é conhecer a sua mente sobre aquilo que está acontecendo no mundo. Com certeza, o que está acontecendo é grande, ok? Algo inédito nos tempos modernos. Então eu comecei a orar, porque eu sei que o Senhor é capaz de acabar com tudo isso. Como ele fez com o SARS em 2003. Sabe, o SARS demorou só alguns meses e o Senhor então colocou um fim naquilo. E eu sei que foi Deus quem parou aquilo, sobrenaturalmente. Mas primeiramente precisamos entender que a Bíblia diz claramente que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Senhor. Deus não tem vírus no céu para enviar, ok? Então esse vírus não veio dele. Mas sabemos também que Deus orquestra os eventos de tal forma que coopera para o bem de quem? Para o bem do seu povo, para o bem dos crentes, para o bem da igreja. Amém? Tudo que está acontecendo é para o seu bem, tem um efeito benévolo para você. Não falando propriamente do vírus, mas o que Deus está fazendo no meio de tudo isso. Por exemplo, quando eu perguntei ao Senhor sobre o que está acontecendo, durante esse tempo, sabendo que Ele pode parar com tudo isso. Sabe, a qualquer momento, agora que esse vírus está diminuindo, depois, tudo isso vai acabar. Eu então perguntei ao Senhor o que ele pensa sobre tudo isso. Ele falou comigo o seguinte: eu quero que a igreja seja uma igreja que vai sair das quatro paredes. Eu quero todo pastor, e ele não está falando somente da nossa igreja, mas para todas do mundo. Eu quero que todo mundo esteja online para levar o evangelho da graça, esse glorioso evangelho da graça e de paz, para os quatro cantos da terra. E a única forma disso acontecer, eu acho, igreja, que aconteceu porque temos sido egoístas. Nós colocamos o culto online e o nosso ministério sempre tem trabalhado em tudo isso para alcançar a maioria das pessoas. Fazemos isso também com a televisão, mas ainda não é o bastante. E a única forma da igreja ir para a internet não é quando algo bom acontece. Se algo bom está acontecendo, as pessoas vão se reunir e vão celebrar, vão fazer uma festa, certo? Foi necessário então este vírus. Isso foi necessário para que as pessoas estejam sempre na internet e alguns colocam o evangelho ali para alcançar os quatro cantos da terra. Deus deseja que o mundo inteiro ouça este maravilhoso evangelho de Jesus Cristo. E pastores, eu tive que me arrepender. Arrepender é mudar de mente. Eu tive que me arrepender também, porque por muito tempo nós tínhamos cultos presenciais, mas eu não queria culto online na internet, certo? Culto da nossa igreja, porque eu pensava que, e agora na verdade eu descobri que nada disso estava na mente de Deus, mas eu achava que se eu colocasse online, sabe, algumas pessoas de outras igrejas iriam assistir e eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que pessoas de outra igreja assistissem, porque eu queria que eles fossem fiéis aos seus ministérios. Eu queria então ministrar só presencialmente, em um lugar físico com pessoas que estariam reunidas ali, e eu então transmitia mensagens que eu tinha pregado no passado. Mas obviamente Deus sabe quando vai ser o fim de tudo isso. Amém? Sabemos que os sinais estão indicando o final e Jesus disse que os sinais são como dores de parto de uma mulher. E são estes. Em Mateus, ele mencionou isso. Ele disse que haveria fome, e agora estamos vendo fome, estamos vendo também invasão de gafanhotos como nunca antes. Isso aconteceu em lugares que nunca aconteceu. Nunca tiveram essa invasão e agora estão tendo. Temos uma fome como resultado disso e também a crise financeira que está atingindo o mundo inteiro. E não é somente um local, mas é global. Tudo isso no mundo inteiro. Ele mencionou também pestilências, e isto é causada por vírus, a maioria das vezes, pestilências, doenças. E olha, pestilências é plural, é mais do que uma pestilência. No fim dos tempos, isso não é feito por Deus. Ele diz que vai acontecer, que são dores de parto de uma mulher, como dores de parto de uma mulher, porque algo glorioso vai nascer, algo maravilhoso está vindo por aí, algo bom está vindo. E sabemos que é a volta de Jesus.
amém, para estabelecer o seu reino durante o milênio, o reino que vai trazer muita prosperidade e muita paz para o seu povo. Amém? Estamos esperando isso e sabemos que em breve ele vai voltar. E a Bíblia nos fala que a nossa verdadeira posição de crente, a palavra nos declara que não é olhar para a sepultura, mas olhar para o céu. Amém? A Bíblia diz: e esperar dos céus o seu filho. Essa é a postura de todo crente. E o Senhor Jesus pode voltar a qualquer hora, qualquer hora. Amém? Estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que estamos vivendo os últimos dias antes da volta de Jesus. Amém? E como ele disse, haverão rumores de guerra e também pestilências, fome, terremotos em vários lugares e também guerras e rumores de guerra. E tudo isso que está acontecendo, Jesus disse que será um princípio de dores ou dores de parto. E ele disse que isto não é o fim ainda, são sinais de que o final está perto. E quando isso acontecer, e acontecer de forma simultânea, tudo de uma vez, então sabemos que o final está próximo. Amém? O Senhor voltará para nós. E quando ele reinar, não haverá doença nem pestilência, como quando ele esteve aqui na terra. Ele veio fazendo bem, curando a todos que estavam oprimidos, abrindo os olhos dos cegos, abrindo ouvidos dos surdos, limpando leprosos, suscitando mortos, porque não há doença, não há enfermidade e nem mesmo morte no seu reino. E ele virá para estabelecer isso, e nós, como crentes, viveremos para sempre. Amém? Com corpo glorificado. E estamos aguardando isso, um novo corpo. Amém? Jesus disse, no mesmo discurso sobre os sinais dos tempos, ele disse no final que quando tudo isso acontecer, não olhe para baixo, não fique deprimido olhando para os lados. Amém? Olhe para cima, levante a cabeça, ele disse, porque a vossa redenção, que redenção? Já somos salvos. Ele está falando para crentes, a vossa redenção, a redenção do vosso corpo. Amém? A única coisa que esperamos, o nosso corpo que vai ser transformado em corpo glorificado, um corpo que não vai ficar doente, não vai envelhecer, não vai estar sujeito a enfermidades e doenças como seu corpo quando ele ressuscitou. É um corpo físico, mas é um corpo eterno. Amém? Um corpo que não vai morrer. Por quanto tempo? Para sempre. Amém? Glória a Deus. Não vamos ser como fantasmas. Amém? Flutuando e passando pelas paredes e tudo mais. Não, não. Nós vamos ter corpos. Amém? Corpos. E o que nós somos agora vai ser. E por falta de uma expressão melhor, amém? Porque estamos falando em termos humanos, eu digo que vai ser 1000 vezes melhor. Tudo que você sente de bom agora, você vai sentir 1000 vezes melhor, amém? Tudo vai melhorar, amém? Tudo vai ser muito bom, porque agora nós estamos tão acostumados com as enfermidades deste corpo que aprendemos a conviver com elas. Não vai ser assim no nosso novo corpo, amém? Estamos esperando isso. Então levante a sua cabeça, olhando para a redenção do Senhor. Amém? A redenção do corpo. Glória a Deus. Lembre-se disso, igreja. O Senhor quer que estejamos online. Ele quer que alcancemos o máximo possível, porque o tempo é curto. E neste ano do tempo e do espaço, Ele está acelerando isso. É incrível como todo o mês estamos vendo mais pessoas assinarem ao website da igreja New Creation, até o meu Instagram. Está acontecendo um crescimento durante esse tempo como nunca antes, e eu sei que é um fato que Deus está causando fome no coração de muitas pessoas por Ele. Amém? E toda igreja que prega Jesus Cristo e Ele crucificado, que é a única resposta para a humanidade que está chorando, gemendo e morrendo, Ele vai permitir que elas cresçam, floresçam e também prosperem, porque a sua palavra não vai voltar para Ele vazia. Amém? E amigo, é importante darmos o apoio à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, com orações, com apoio financeiro também. E enquanto você investe nisso, seu tempo, as suas finanças e energia, amém? Com tudo que Deus está fazendo agora, e você se alinha com o que Deus está fazendo, Deus vai te fazer prosperar, vai afetar a sua vida familiar, vai afetar a sua saúde, vai afetar todas as áreas da sua vida. Amém? Quando você contribui com o Evangelho de Jesus Cristo, não negligencie isso. Esteja bem no centro do que Deus está fazendo, sabe? Deus falou a Elias certa vez. Deus deu uma ordem para Elias, na verdade. Vai para o ribeiro de Querite. E lá, Deus tem um lugar para todos nós. Lá está a provisão. Quando você está lá e não está em outro lugar, amém? Você está lá, a provisão de Deus flui como um rio na sua vida. Amém? E também os anjos do Senhor vão te servir como serviram Elias quando ele estava lá. E todo dia
Os corvos levavam comida, pão e carne para Elias, e ele bebia daquela água pura que fluía no ribeiro de Querite. Mas chegou o momento, depois de um tempo, que o ribeiro secou. E Deus disse para Elias: vai para lá, um outro lar. Eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Agora, aquele lá era o novo lugar. Percebeu isso? Amém? E se Elias tivesse insistido: olha, Deus, eu quero cumprir a tua palavra. Tu disseste que eu devia ir para lá e eu fui obediente ao Senhor. Eu estou aqui neste ribeiro de Querite. Mas Deus agora deu uma outra instrução. Ele disse: agora vai para lá e lá vai ser o lugar de provisão agora. Amém? Então temos que fluir com o que Deus está fazendo. Amém? Eu não estou falando que não vamos ter cultos presenciais. Eu creio e eu sei que isso está no coração de Deus, de que congreguemos novamente, mas por enquanto é como o povo de Israel que estava no deserto. Não era permanente. Eles estavam indo para a terra. Deus tinha preparado para eles uma terra. A terra que manava com leite e mel. Sim, o maná é bom, ele caía todo dia. Sim, a provisão e a proteção estavam ali. O pé deles não inchou. A Bíblia diz que as suas roupas não envelheceram. E Deus os protegeu no deserto, mas não era o melhor de Deus. O melhor de Deus era a terra. O plano de Deus para eles era a terra. O desejo de Deus era abençoá-los na terra. E para nós, os crentes, Deus diz hoje: temamos, pois que deixar da promessa de entrar no seu repouso. Em vez de terra, Deus disse repouso para você e eu. O lugar de descanso é o lugar que flui com abundância e é um lugar de provisão, um lugar onde as nossas necessidades são atendidas e muito mais do que isso. Amém? E olha bem que Deus disse que era uma ideia que mana leite e mel. Deus podia falar que era uma terra que tinha leite e mel, mas quando ele diz que mana é por causa da abundância, amém? Onde abundou o pecado, a graça superabundou, amém? Glória a Deus. Então, igreja, eu estou esperando aquele dia quando vamos reunir de novo, mas até lá vamos aprender. Vamos tratar isso como um tempo de deserto. Isso é global, isso é para todos, no mundo inteiro. Todas as igrejas. Na verdade, só tem uma igreja, mas quando eu falo de igrejas, eu falo de igrejas locais que no mundo inteiro estão se adaptando ao novo lá. Amém? E nós vamos fluir com Deus, com aquilo que Ele está fazendo, e temos que nos arrepender de fazer as coisas da moda antiga, de que nos acostumamos, do jeito que fizemos e nunca vamos mudar, amém? Temos que mudar, temos que uma natureza que flui, porque é assim que o Espírito Santo vai nos guiar. Algumas coisas não mudam. Você não troca de esposa. Amém? Em termos de moral, isso também não muda. Amém? O pecado ainda é pecado. Amém? O certo ainda é certo. Amém? Isso nunca muda. Mas em termos, por exemplo, vamos dizer, Deus quer prover para você. Mas como Ele vai prover, você tem que ser guiado pelo Espírito. Deus quer que você eduque os seus filhos. Amém? Na palavra e a admoestação do Senhor. Mas como educá-los? Amém? Não é disciplinando o tempo todo. Amém? Não é corrigindo e repreendendo o tempo todo. Como repreender? Como corrigir? Quando corrigir? Para isso, tem que ter o Espírito Santo. A palavra nos dá uma referência geral, mas você tem que ouvir o Espírito Santo todo dia. Amém? E hoje eu quero falar com você algo muito importante para esse tempo, porque fala dos filhos de Israel no deserto. Eles estavam no deserto, mas estavam prestes de entrar na terra da promessa. Não se esqueça que Deus queria que eles entrassem na terra. E quando eu estudei essa passagem, eu pesquisei o que estava no coração de Deus. Amém? Porque este é o meu prazer e é isso que eu quero que você veja. O plano de Deus para você. Sabe, igreja? Durante esse tempo, o plano de Deus para você e para a sua família é que você prospere e tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Então, a alma é a primeira coisa que Ele quer fazer prosperar. Isso acontece quando você o conhece. Amém? Quando você o conhece. Mas como conhecê-lo? Você o conhece pelo seu filho. E por aquilo que Ele fez, Cristo crucificado na cruz, pelos nossos pecados, devemos conhecer a Deus, um Deus que nos ama. Antes de o conhecermos, antes do nosso coração se voltar para Ele, Ele nos buscou. Amém? Como o salmista disse, o maravilhoso, infinito amor de Deus que nos procura. Amém? Que luta por nós, que deixa as 99 e nos procura. Amém? Este é o amor de Jesus, este é o amor de Deus. E Deus te procurava muito antes do seu coração desejá-lo. Amém? Então, vamos ver os filhos de Israel nesta jornada, no deserto, e estavam no último ano, no 40º ano. E começa com a morte de Miriam, a cantora e adoradora de Israel. Ela dançou quando atravessaram o Mar Vermelho. A irmã de Moisés, Miriam, ela disse, eu cantarei ao Senhor, porque ele triunfou maravilhosamente, o cavalo e os seus cavaleiros, ele afundou no mar, o Mar Vermelho. Amém? Essa adoradora de Israel morreu.
os seus lábios agora selados. Não canta mais. E porque ela era muito preciosa aos filhos de Israel, isso os fez sentir, sabe, que perderam algo e chegaram a um lugar onde não havia água. E falaram o seguinte a Moisés. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Saiba disso, igreja. Este povo estava agora no 40º ano da peregrinação no deserto. Deus não queria que eles estivessem ali por 40 anos. Quando Deus os tirou, lembre-se disso, Deus não tira para você ficar do lado de fora. No deserto, o deserto é um lugar temporário. Deus o tirou para o colocar. Deus te tirou das trevas para te colocar na sua maravilhosa luz. Deus te tirou da escravidão para te dar uma gloriosa liberdade. Deus te tirou da enfermidade para te colocar num lugar de saúde e plenitude. Deus sempre te tira para te colocar. Amém? Deus queria levá-los, quando os tirou do Egito, Deus queria levá-los para a terra que mana leite e mel, mas por causa da descrença deles. Você conhece a história de Cades Barneia? E o que aconteceu foi que eles podiam ter entrado na terra em pouco tempo, amém? No primeiro ano, na verdade, mas, em vez disso, por causa da descrença deles, peregrinaram 40 anos. Por causa da sua rebelião, eles peregrinaram por 40 anos. E agora, estavam no último ano, e olha o que eles falaram. Aqui começa, na verdade, com a morte de Miriam. E disseram: e por que trouxestes da congregação do Senhor a este deserto? Número 1, Moisés não os levou, Deus os levou ali. Mas contenderam com Moisés e Arão, dizendo: e por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há sementes, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. E como eles se esqueceram de toda a provisão e da bondade de Deus durante os 40 anos, eles tinham a presença tangível de Deus, e algumas pessoas dizem, e eu já ouvi mais do que uma vez, algumas pessoas falam assim quando vão a Israel, e está quente, eles dizem, por isso murmuravam no deserto. Olha, isso não é verdade, amigo. Eles nem sentiam o calor do sol porque eles tinham uma coluna de nuvem. Era um ar-condicionado natural. Durante o dia e à noite, quando fica muito frio, você sabe, no deserto, fica muito frio à noite e fica muito quente de dia. À noite ficava frio, mas eles tinham uma coluna de fogo. Aquecimento natural. Amém? Deus cuidava deles. Amém? E o pé deles, enquanto eles caminhavam pelo deserto, o pé deles não inchou. A Bíblia diz que o pé deles nunca inchou. E a roupa deles, a Bíblia diz, não envelheceu. Amém? Eu quero essa bênção, amém? Amém? Todo homem de Deus, amém, que gosta de gastar, amém? Minha esposa gasta com cuidado. E se você acha que precisa de ajuda, clame por essa promessa, está na Bíblia, amém? Glória a Deus. Amém. E Deus cuidava deles. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 2. Diz, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda, diga toda, não só uma parte da sua vida, mas abençoou em toda a obra das tuas mãos. Tudo que você faz prospera. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Coisa nenhuma te faltou. Nada faltou, abençoou a tudo que eles tocavam. Pense nisso, Deus os refrigerava, amém, durante o dia, os aquecia à noite. Deus mandava provisão, café da manhã todo dia, era comida de anjos, amém, que mantinham-o saudável. A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, dos 3 milhões aproximadamente, mais de 2 milhões, nenhum deles, a Bíblia diz que nenhum deles estava doente. Não havia entre eles nenhum fraco. Saíram com o ouro e a prata, a Bíblia nos fala. Amém? E agora os vemos no final dos 40 anos, de fato um pouco antes de entrarem na terra da promessa. E ainda murmuravam. Tinham memória curta. Deus tinha provido tudo. Isso não acontece conosco? Passamos por um período como este, desta pandemia, e nos esquecemos de toda a provisão de Deus, do passado, como Ele nos ajudou. Nós temos grandes testemunhos daquilo que Ele fez por nós, mas em vez de olhar para aquilo que Ele fez, começamos a pensar o que Deus poderia ter feito, mas não está fazendo agora. Este tempo nós chamamos de provas. É um tempo de provas. E eu creio que Deus prova. Mas Deus não nos prova como o diabo prova.
O diabo prova com tentações para você fazer algo ruim, mas Deus prova para dar uma boa nota para você. Amém? Para mostrar algo em você mesmo, para que essa coisa que está fazendo com que você ande por um caminho de destruição. Talvez ele está mostrando algo que é muito negativo para você, que está trabalhando contra você, e você não sabe, não consegue perceber. E Deus permite que às vezes coisas ruins aconteçam. Amém? Mas é somente uma prova. Nada acontece ao Filho de Deus por acidente. Amém? Você está na palma das suas mãos, ele te guarda, te protege. Amém? Se Deus permite algo é para provar, e se ele prova, é para o seu bem. A Bíblia diz claramente, em Deuteronômio 8, falando do deserto, que era para provar o que estava no coração deles. E diz, e para no fim te fazer bem. Amo isso. E para no fim te fazer bem. Amém? Deus não quer que você se exalte. A Bíblia diz quando o seu ouro e prata forem multiplicados, e não diz se, mas diz quando. Isso aconteceu com os filhos de Israel. Quando o ouro e a prata forem multiplicados, não digam o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Amém? Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para enriqueceres. Amém? Deus quer nos humilhar nessas provas que passamos. Então tem prova que vem sempre a todos os filhos de Deus. Amém? E agora mesmo é no mundo inteiro. Amém? Esta prova é global, como aconteceu com os filhos de Israel. E vamos ver nessa história lições para nós, que é uma palavra para os dias de hoje, porque Jesus Cristo está prestes a voltar. Amém? Vemos todos os sinais, está muito claro. Amém? Até as pessoas do mundo estão dizendo, será que isso tudo vai acabar? Até aqueles que já ouviram sobre a volta de Jesus estão dizendo, Jesus está voltando? Amém? Os sinais mostram isso e é global. Estamos vendo algo que está acontecendo de uma forma muito inédita nos dias modernos. Amém? E durante este tempo que nós estamos vivendo, Deus quer que saibamos que estamos aonde os filhos de Israel estavam, no 40º ano, um pouco antes de entrarem na Terra da Promessa. Tem lições para nós? Sim. A Bíblia diz que tudo aquilo que aconteceu aos filhos de Israel no deserto, aconteceu a eles como exemplo, tipos, que são lições para nós que precisamos aprender. Amém? Deus colocou as histórias ali, não somente para o benefício deles, mas também para todos nós que lemos isso e até sobre o tempo, os momentos que chamamos de Kairos. Amém? Aquele tempo que eles estavam atravessando, estavam prestes a entrar na terra. Estamos prestes a sermos arrebatados. Amém? O arrebatamento vai acontecer, vamos ver Jesus face a face. E o Senhor está nos colocando agora no mesmo lugar que os filhos de Israel estavam. Estamos tendo essa atitude dizendo, cadê a provisão, cadê a proteção, cadê o rompimento, onde está a bênção e a bondade de Deus? Murmurando como eles fizeram aqui? Eles falaram, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos. Olha, e esta é uma posição muito boa quando as pessoas reclamam e murmuram, em vez de se levantar contra o povo, vá para Deus. Amém? Se lance sobre o seu rosto e entenda o que Deus está fazendo. Isso era o que Moisés e Arão sempre faziam. E muitas vezes eram transformados pela glória de Deus, mas dessa vez eles não deixaram que a glória os transformasse. Escute isso. E a Bíblia diz que a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão. Ele disse, toma a vara. Aqui temos uma instrução específica que Deus deu a Moisés. O povo reclamou que não havia semente, nem de figos, nem de romãs, e não tinham água. Então, em vez de Deus repreender o povo, em vez de Deus julgar o povo, olha o que eu quero te mostrar no coração de Deus, na mente de Deus. Amém? Igreja, é importante para nós percebermos que este é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus da igreja, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns pensam que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são diferentes, ou parece que ele tem uma natureza diferente. Não, é o mesmo Deus. Mas o que acontecia no Antigo Testamento é que Deus somente podia mostrar para o povo as suas costas, como fez com Moisés. Amém? Porque as costas quer dizer que ele está vindo embora. Amém? Por causa do pecado e a sua justiça. O seu coração era cheio de amor, de compaixão. Amém? Ele tem só bondade para dar. E ele só tem bênçãos para dispensar. Mas por causa da sua justiça, por causa da sua santidade, era como aquilo barrasse a expressão plena, a declaração plena do seu coração
de bondade, de bênçãos, de provisão para o seu povo, mas a sua justiça tinha então que julgar o pecado. Amém? Como queremos que os nossos juízes sejam justos, corretos, certos? Da mesma forma, Deus é um Deus que é justo, um Deus correto, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Ele é um Deus santo e justo. Então ele tinha que julgar o pecado. E o homem tem pecado. Mas, naquela época, não havia a cruz de Jesus Cristo. Então Deus abençoava o homem, ele tem que abençoar o homem, sendo dando a ele salvação, sendo dando a ele provisão ou alguma coisa, a sua bondade. Sabe, Deus tem que fazer isso de forma judicial. Ele tinha que fazer isso justamente, sem sacrificar a sua justiça. Amém? Ele não podia comprometer a sua justiça e nós não queremos isso também. Porque Deus é justo, nós o adoramos por isso, amém? Deus é santo e nós o honramos, glória a Deus. Mas, igreja, no Antigo Testamento era assim. Aquilo impedia a plenitude da sua expressão, do seu amor e sua bondade por causa do pecado do homem. Mas agora, essa barreira foi removida porque Jesus, na cruz, com seu sangue derramado, cumpriu totalmente as exigências da sua justiça e santidade. Deus está satisfeito com o que Cristo fez, levando os nossos pecados, para que hoje ele possa liberar totalmente o que está no seu coração, a sua graça para você e eu. E assim as bênçãos de Deus possam abundar sobre você e sua família, e nada pode impedir isso, vai abundar totalmente. Amém? Sem limite, glória a Deus. Tenha visão acerca disso, amém? Espere isso, glória a Deus. E sabemos que a morte de Jesus na cruz removeu totalmente então essa barreira. De fato, cumpriu com toda a justiça, porque Jesus, com sua morte, cumpriu toda a exigência da lei que era contra você e eu. Amém? Toda a exigência da justiça divina foi totalmente cumprida pelo sangue de Cristo. E ele não só está satisfeito, mas ele foi glorificado em todos os seus atributos pela morte de Cristo. E hoje a Bíblia usa essa linguagem. Deus é justo. Não é Deus tem pena ou tem misericórdia, mas Deus é justo. É uma palavra judicial. Deus é justo em justificar você. Deus é justo em te fazer justo. Amém? Então hoje, o Deus que estava manifestando a sua parte de trás, as suas costas, amém? Como uma sombra do Antigo Testamento, agora é um Deus da gloriosa luz. E como ele está na luz, andamos na luz. Amém? Como Jesus, quando aquela mulher recebeu a cura, e literalmente, pela fé, ela tomou essa cura, e Jesus virou-se e perguntou: quem me tocou? Ele não ia permitir que aquela mulher fosse embora sentindo como tivesse roubado a bênção, a cura. Ele mostrou para ela que ele queria abençoá-la mais do que ela queria ser abençoada. E isso só pode ser visto nos seus olhos. Então ele virou-se, porque o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento ele estava sendo embora, eles viam as costas. Foi o que ele falou para Moisés. Mas agora este glorioso e maravilhoso Jesus, cuja face refletia a glória de Deus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Amém? O que ele é, Deus é na sua plenitude. Jesus é a expressão plena de quem Deus é. Amém? Não dá para ir no Antigo Testamento e encontrar isso. Sim, você vai ver Deus com seus atributos e tudo mais, mas ainda parciais. Amém? Mas para ver a sua plenitude, você tem que ver a face de Jesus Cristo. Amém? No novo. E o Senhor virou e olhou para a mulher. Amém? E ela viu a glória de Deus na sua face e ele disse: filha, tenha bom ânimo. A sua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. Era para ela sair dali com a paz da Shalom de Deus. Saiba que eu te quero bem. Esteja em paz sobre isso. Eu quero te ver curada. Você não roubou a cura. Eu quero te ver bem. Amém? Então aquela mulher foi curada no momento que ela tocou a orla da sua veste. Mas agora ele disse a ela ser curada. Amém? E ela foi totalmente curada. Agora ela tinha cura e também a plenitude. Glória a Deus. Aleluia, eu estou tão feliz. Olha, vamos voltar à história e vemos aqui que Deus está prestes a fazer algo que não era comum. Olha, nós não entendemos a graça porque não entendemos Deus. E da mesma forma, quando nós não entendemos a graça, não vamos entender Deus. Por isso, o que Deus desejava era isso. Ele queria ensinar as pessoas sobre a graça do sacerdócio. Ele não condenou o povo por murmurar aqui, nesta história. E por que estamos vendo essa história? Porque é exatamente onde estamos hoje. Até agora mesmo, neste exato momento em que vivemos, estamos, na verdade, nos limites da terra da promessa. Amém?
Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Amém. Se alegre com isso. Não vai ter mais dor, nem doença e muito menos pobreza. Não vai ter mais fracasso e não vai ter lágrimas sendo derramadas por alguma pessoa amada que faleceu. Nada mais disso. Amém. Porque para sempre vamos ser felizes. Amém. Para todo sempre estaremos com Ele. Glória a Deus. Então, no limite da terra da promessa, isso aconteceu. E olha que Deus não os repreendeu pela reclamação aqui, porque Deus queria revelar para eles a graça do sumo sacerdote, a graça do sacerdócio. Olha, sacerdócio e graça são, na verdade, sinônimos. Quando pensar em sacerdote do Antigo Testamento, pense sempre na graça. Amém? Um profeta talvez representa a lei, mas o sacerdote sempre representa a graça. Você se lembra quando eles estavam reclamando mais ou menos 18 anos antes desse evento? Eles reclamaram e a Bíblia nos mostra claramente que uma praga começou. Moisés estava no tabernáculo com Arão e o povo murmurava, e Moisés disse: Arão, a praga começou, toma o incensário. E o incenso era um aroma suave que subia como uma adoração a Deus. O incenso aromático representa todas as partes minúsculas de perfeição e beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. E oferecemos isso a Deus, e qualquer coisa que faz o Pai lembrar de Jesus, isso o agrada. Amém? Ele disse: toma o incensário e vá lá fora. E Arão, o sumo sacerdote, e perceba que sacerdote é sinônimo de graça, ele pegou o incensário e foi lá fora. E hoje, amigo, a praga começou, estamos no meio da praga, que está afetando o mundo inteiro, é global. E eu não acho que esta é a última praga. Estamos vendo uma praga global que não tem respostas no natural. Por isso, onde está a resposta? Na palavra de Deus, em Deus mesmo. Amém? E a resposta está na perfeição de Jesus, porque quando Jesus morreu na cruz, ele não só levou os nossos pecados, ele levou todo este coronavírus. Ele carregou a praga no seu corpo. Precisamos aprender a aplicar essas lições na nossa vida, sabendo que sacerdote representa a graça. E Moisés disse: Arão, toma o incensário, vai lá fora rápido. A praga já começou. E Arão foi lá fora, mas milhares já tinham morrido. E a Bíblia diz que Arão ficou entre os mortos e os vivos e levantou então o incensário diante de Deus, e o incenso subiu como aroma suave ao Senhor, uma lembrança do Cristo e do que ele faria. A perfeição do seu filho subiu para Deus. Quando Deus foi lembrado do seu filho, ele parou a praga. E olha, isso era o Antigo Testamento. Deus tinha que mostrar o seu lado de juiz. E a praga parou. Então, e Arão estava em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. Amém, por causa de duas coisas. Número 1, o sacerdote, que representa a graça. Graça quer dizer que Deus não vai lidar com você baseado no que você merece. Aqui Deus não está lidando no capítulo 20, que lemos quando eles murmuraram. Deus não tratou deles baseado naquilo que eles mereciam. A graça não será graça se Deus medir as pessoas baseado naquilo que elas merecem. Amém? Deus não trata de você baseado no que você merece. Deus não trata de mim baseado no que eu mereço. Deus lida conosco baseado no seu filho. Amém? Isso é graça. É baseado no sacerdote. Amém? E se Deus, porventura, tratar você e eu baseado no que merecemos, vai ser o nosso fim. Se conhecessem a verdade, antes desse vírus Covid-19, se o sacerdote não estivesse orando por nós, este mundo teria sido aniquilado e todos os seus habitantes mortos, extintos há muito tempo. Toda chuva que cai, toda gota de chuva que cai, toda vez que o sol brilha, é uma declaração que esta é a bondade de Deus que faz a chuva cair sobre os bons e os maus e o sol brilhar a sua luz sobre os bons e os maus. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Por quê? Por causa da sua morte. Até mesmo aquilo que você come. Isso também é baseado na morte, não é? Você come peixe, ele teve que morrer para que você o coma. É uma figura da cruz. É Deus falando conosco até mesmo nessas parábolas diárias. Você comeu carne, a vaca teve que morrer. Amém? Teve que perecer até. O azeite de oliva ou alguma fruta teve que esmagar. Você bebe vinho, a uva foi esmagada. Amém? Tudo representa Jesus Cristo.
O grão tem que ser moído antes de se tornar pão. Tem que bater na massa, como foi com Jesus. Amém? Quando ia para a cruz, e na cruz, assado no fogo, o fogo do juízo de Deus, ele se tornou o pão da vida. A nossa comida, até a comida que comemos, tem que ser amassada e depois assada. Olha, e para falar a verdade, a população da terra seria exterminada se não fosse pela cruz de Jesus Cristo, sim. Até os pecadores que não creem nele estão na dispensação da graça. Amém? Baseada na obra de Jesus na cruz. Toda boa dádiva e dom perfeito procede do alto. Amém? Boa para as pessoas do mundo. Amém? E dom perfeito para os seus filhos. Tudo isso procede do alto e vem para nós do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nem sombra de variação. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. E aqui, Deus queria mostrar para eles a graça no sacerdote. Amém? Lembre-se disso. Quando pensar no sacerdote, pense na graça. Amém? Então, o sacerdote veio por causa da graça. Deus queria mostrar a graça. E no texto que lemos, Deus falou a Moisés: toma a vara, tu e teu irmão Arão. E era muito óbvio a eles qual vara que Deus estava falando. Deus falava da vara de Arão. Olha, Arão e Moisés eram irmãos. Ok? Os dois tinham varas. Todos os líderes e também os patriarcas, os líderes das tribos de Israel, todos tinham uma vara. E até os cabeças de família tinham uma vara e eles colocavam algumas marcas nas varas deles para determinar eventos e tudo mais, e passava a vara para o filho, e o filho carregava aquela vara. E você se lembra da vara de Moisés, que ele jogou no chão e se tornou uma serpente? Ele a pegou de novo e se tornou uma vara de novo. Aquela vara foi a vara que Deus usou mais cedo. E teve uma outra vez que feriram a rocha, mais cedo, quando eles entraram no deserto, que foi no mesmo ano que eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles estavam com sede. E então a Bíblia nos mostra que Deus disse a Moisés, vamos ler esse texto que está em Êxodo 17, foi no primeiro ano da peregrinação. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Porque Deus disse, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Por que mencionar o rio? Para que saibamos que é a vara de juízo. Porque com aquela vara de juízo Moisés transformou a água do rio em sangue, que fala de julgamento e morte. Aquela vara era uma vara de julgamento, uma vara de autoridade, uma vara da lei. Amém? É uma vara que traz penalidades. Amém? E neste caso foi sobre o Egito. Um julgamento sobre o Egito. Amém? Então, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai, e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Olha, escute. Isso aconteceu no primeiro ano da jornada pelo deserto. O que lemos em Números 20 é o 40º ano, o último ano antes deles entrarem na terra. Então são duas rochas que estamos falando, que delas saíram água. E vamos estabelecer de uma vez por todas que a rocha é uma figura de Cristo. Em 1 Coríntios 10 nos diz, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Então isso está muito claro. Amém? A pedra era Cristo. E no começo, Deus falou para Moisés bater, ferir a rocha. Amém? É uma figura de Jesus na cruz. Amém? Ele foi ferido pela vara de julgamento de Deus. Amém? Porque ele tomou os nossos pecados. Amigo, ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado, mas carregou os nossos pecados. E a vara de juízo de Deus caiu sobre ele. E uma vez que ele foi açoitado, o rio de água flui através da sua vida. Amém? Você e eu. Porque ele morreu pelos nossos pecados. O pecado não é mais uma barreira nas nossas vidas. E toda bondade, e todo o refrigério, e todas as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Amém? A salvação de Deus vem totalmente e sem nenhum empecilho para você e para sua família. Amém? Porque Jesus levou o seu julgamento. E o coração
de Deus se abriu. Judicialmente, justamente, ele foi glorificado, não só satisfeito. O que Jesus fez na cruz foi muito mais. Deus foi glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Então, uma vez foi o bastante. A Bíblia diz que Jesus morreu e um sacrifício pelos pecados para sempre. Amém? Cristo morreu e levou os nossos pecados uma vez por todas. Tudo isso quer dizer, no grego, rapax, uma vez por todas. Não pode repetir a morte de Cristo. Lembre-se disso. Uma vez bastou. Amém? Quando ele levou os nossos pecados na cruz. E como resultado, toda a abundância de Deus flui para nós, ou seja, vem sobre as nossas vidas como um rio poderoso por causa da morte de Cristo. Então, Cristo crucificado é a base pela qual toda a bênção de Deus vem sobre nós. Amém? E aqui nos diz que Deus falou assim: toma a vara, tu e teu irmão. Agora era no 40º ano. Então, dessa vez, Deus falou para ele: toma a vara. E qual vara era? A vara de Moisés? A vara do juízo? Não. Toma a vara, tu e Arão, teu irmão. Estava falando da vara de Arão. Arão também tinha uma vara, mas ele era o sumo sacerdote. Então, a sua vara, você vai se lembrar dela em Números 17. Neste capítulo, o povo de Israel, mais uma vez, murmurou dizendo estas palavras: qual é a razão de Arão ser o nosso líder? Porque ele tem que ser o sumo sacerdote. Então Deus disse: ok, todos os líderes das 12 tribos tragam agora as suas varas. Eles levaram então as 12 varas ali. A vara de Arão estava ali. Moisés colocou as varas dentro do tabernáculo. E na manhã seguinte, eles foram pegá-las. Pegaram as varas. E somente uma vara deu folhas e frutos. Amém? A vara de Arão deu folhas e frutos. Era uma vara de amêndoa, uma vara de amendoeira. Sabia que em Israel, algo que você aprende quando você vai em Israel e estuda lá sobre as frutas de Israel, é algo muito interessante. Você vai ver que a amêndoa é a primeira fruta que nasce depois do inverno. Amém? É o primeiro fruto que nasce. Amém? Declarando que o inverno já está acabando. Amém? É a palavra hebraica para olhar. É o primeiro fruto, então, é uma figura de Jesus Cristo, nosso sacerdote, que ressuscitou dos mortos. Como pode uma vara que foi cortada da sua fonte? É uma vara que está morta no natural. Como pode dar folhas e frutos? Por causa do poder da ressurreição. Amém? Jesus ressuscitou dos mortos com o poder da ressurreição. Amém? Só a morte e a ressurreição de Jesus Cristo pode nos tirar totalmente fora de qualquer deserto. Amém? Nada mais vai funcionar, a vara de julgamento não vai funcionar aqui. De fato, a lei não pode nos introduzir na terra da promessa. Moisés não pode nos introduzir na terra da promessa. Somente Josué, cujo nome no hebraico é Yehoshua, que é o mesmo nome de Jesus, Yeshua. Só Jesus pode nos introduzir, Moisés não pode. A lei não pode nos introduzir, só a graça nos introduz. A lei não tem resposta para esse coronavírus, mas a graça tem. Onde este coronavírus pleonazo aumentou numa medida, a graça de Deus e a cura e a proteção e bênçãos, escute isso, superabundou. Imensurável. Uma pode medir, a outra é imensurável. E não só isso, rupa parísio quer dizer, parísio já é abundante, rupa quer dizer abundante, algo em cima de tudo isso. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Amém? Eu gosto dessa analogia. Estamos conscientes do coronavírus, estamos conscientes do pecado que aumenta, em vez do pecado que superabunda. O Ruper Parísio. Deus falou isso para Moisés e perceba algo. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor. Então não era a vara de Moisés, porque Moisés tinha sempre a vara na sua mão. Mas ele tirou a vara de onde? De diante do Senhor. Onde estava então a vara de Arão? Depois que deu folhas e frutos, Deus disse: coloca no tabernáculo. Amém? Onde no tabernáculo? Dentro da Arca da Aliança. Tinha 3 itens, um deles era a vara de Arão que floresceu. E agora, Deus fala para Moisés: toma a vara de Arão. Então Moisés pegou essa vara, que não era a sua vara de julgamento, mas era a vara da graça. A vara de Arão, que era da graça. Era o sumo sacerdócio da graça. Aleluia! Tomou a vara de diante do Senhor. E olha o que Deus diz, depois que ele pegasse a vara, falai a rocha perante os seus olhos. Não era bater, mas falar com a rocha perante os seus olhos. Assim lhe tirarás água. No hebraico, diz, ele
te dará sua água. Falai à rocha. Olha, eu quero que saiba algo. No início da peregrinação, ele bateu na rocha. Deus falou para Moisés bater na rocha porque é uma figura de Jesus Cristo, sendo ferido para não ser ferido de novo. E a palavra pedra ali no primeiro evento, no início, é a palavra sur. Sur quer dizer uma pedra grande. Uma pedra grande aqui no final da jornada, certo? A palavra para a rocha é uma palavra diferente. É a palavra selá. Selá é um penhasco. Por que não é mais uma grande pedra? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está à direita de Deus Pai, acima de todo principado, potestade, domínio e poder. E ele te representa. Ele não está se representando, ele está te representando para beneficiar sua família. Amém? Ele está nos representando. Ele está por nós, representando eu e você diante de Deus. Aleluia! Ele está lá por nós. Ele é por nós. Deus nos deu a salvação. Amém? Que é a maior de todas as bênçãos. Como ele não, com ele que é o sumo sacerdote, nos dará gratuitamente todas as coisas. Amém? E Deus disse, toma a vara de Arão, e quero que faça isso, Moisés. Fique em pé diante do selá, o penhasco, e segura a vara do sumo sacerdote. Certo? De fato, não foi Moisés que segurava, mas era Arão. Eram os dois tinham que estar ali em pé. Amém? Os dois, você e seu irmão Arão. Arão tinha que segurar e Deus queria demonstrar como a graça funciona. Não tem que bater na rocha de novo. Só fale com a rocha e ele te dará a sua água. Amigo, hoje, eu e você não precisamos pedir Jesus para descer e morrer pelo coronavírus. Jesus não tem que descer de novo e morrer pelos seus pecados. Não tem que pedir Jesus para descer e morrer quando você comete um pecado. Jesus não tem que descer e morrer mais uma vez pela doença ou enfermidade que você está com ela no seu corpo agora mesmo. Jesus levou essa doença no seu corpo há 2000 anos atrás e o que você precisa fazer agora é falar com ele e dizer para ele, Senhor, tu és a minha cura. Senhor, tu és a minha redenção. Senhor, tu és a minha sabedoria se você está precisando. Senhor, tu és a minha salvação. E, Senhor, tu és o meu refúgio, a minha proteção deste coronavírus. Tu és a minha provisão, meu Yahweh Yahweh, meu Jeová Jireh. Tu és o que provê para mim. Só fale com ele tudo o que você precisa. Fale com ele. Você só tem que falar, não tem que bater nele de novo. Jesus não precisa vir à cruz e morrer de novo. Nós falamos recentemente sobre crucificar Jesus. Algumas pessoas estão crucificando de novo na sua mente, nos seus pensamentos. Ele não pode ser crucificado de novo. Mas quando o rejeitam e não creem nele, e é como se o crucificassem de novo. E é exatamente isso que acontece aqui. Olha, que coisa linda ia ser se somente Moisés tivesse pedido para Arão, na frente de todo Israel, ficar em pé diante da rocha, e então Moisés e Arão falassem com a rocha, como aquela vara do sacerdote, que deu folhas e frutos para Israel ver, a vara que floresceu, amém? E a água ia fluir. E desta vez a Bíblia diz que a água fluiu abundantemente, a palavra é usada aqui, e não no primeiro ano, no primeiro evento, mas aqui, como seria lindo, ele tinha que falar, e a água fluiria. A sua provisão, o seu refrigério fluirão. Mas em vez disso, olha o que Moisés fez. A Bíblia diz, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Uau! Essa não era a linguagem que nós víamos em Moisés durante esses anos. Quando eu li isso, eu pensei comigo mesmo, tem que dar uma desculpa para ele, porque ele passou esses anos ouvindo murmuração, sabe, ingratidão do povo de Israel. Tem que dar um desconto. Mas olha, Deus começou a me mostrar a lição nessa história. E eu tive que entender que quando Deus quer mostrar graça ao seu povo, nunca o represente mal. E aqui, por sua ira, Moisés errou e qual o coração de Deus? Apesar da murmuração, Deus não estava lidando com eles baseado nisso. Deus lidava com eles baseado na graça do sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus. E não há medida para a bondade de Deus quando ele mede a nossa bênção por Jesus. Não pelos nossos méritos, mas pelo que Jesus merece. Mas em vez disso, olha o que ele fez. Ele gritou com eles. Ouvi rebeldes, os chamou de rebeldes e disse,
Porventura tiraremos água dessa rocha para vós? O povo não pode ver Deus, mas vê o representante de Deus, o homem de Deus. Sabe, líderes, pastores, eu me incluo nisso, e o povo não pode ver Cristo hoje, mas o povo do mundo e também o nosso povo podem ver Cristo em nós. O que nós estamos dando para o povo que representa Jesus? Estamos mostrando para eles que Deus está irado com eles, que Deus os mede baseado no que eles merecem. Lembre-se disso, a graça não é graça se o povo é tratado de acordo com o que ele merece. Amém? A graça é uma expressão e a medida do coração de Deus para com o povo. Se Deus lidar com o que está no meu coração, no seu coração, amigo, estamos perdidos. Mas Deus não está medindo baseado no que está nos nossos corações. Ele lida conosco baseado com o que está no seu coração. Amém? Seu coração é cheio de Cristo. E Deus queria ensinar uma lição. Deus queria que Moisés fosse honrado, na verdade. Olha o que Deus falou para Moisés antes. Ele disse o quê? Falai à rocha e dará sua água. Assim, lhes tirarás a água da rocha e darás a beber. Seria uma honra para Moisés estar diante do Deus glorificado com sua graça e o sacerdote. Amém? Com seu favor. E depois ter Arão ali em pé, falando com a rocha, e a água começar a fluir, Moisés falando com a rocha, e a água saindo, e Deus então lhe daria todo o crédito. Assim, lhes tirarás água da rocha para beber. Mesmo sabendo que podemos falar com a rocha o dia inteiro, sem a graça de Deus, sem também o poder de Deus, não ia sair água da rocha nunca. Mas ele não entendeu aquilo que Deus queria mostrar. E também, não somente isso, ele não representou Deus. Ele fez Deus parecer irado. E amigo, aqui neste caso particular, em outros eventos do passado, podemos falar que sim, Deus estava irado, mas neste caso, ele representou o mal a Deus. Deus não estava irado, Deus queria que aprendêssemos uma lição, e isso foi um pouco antes de entrarem na Terra da Promessa. Antes de nós, a igreja, entrarmos na Terra da Promessa, o céu, certo? Antes do arrebatamento, estamos nos últimos dias. Qual a lição que Deus quer ensinar? Deus quer magnificar o seu Filho, Jesus Cristo. E quanto mais magnificar a Jesus Cristo, e quanto mais você falar dele, não quão mal você é, mas quão bom ele é. E não quão pobre você é, mas quão rico ele é. E nem quão fraco você é, mas quão poderoso ele é. E não é como você às vezes vacila, sabe, todo dia, com o seu caminhar com Deus, mas como ele é perfeito e totalmente amável. E você está nele. Amém? E nele você é santo, inculpável. Você é a justiça de Deus nele. Mas em vez de dar glória, amém, ao sacerdote, Moisés gritou com o povo e disse: ouvi agora, rebeldes! Tiraremos água. E ele pegou a vara, olha isso. Olha, Arão estava com ele. E Moisés também estava segurando a sua própria vara, a vara de julgamento. Mas olha o que ele fez. A Bíblia diz: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Olha bem isso. Com a sua vara. Deus falou, falai a rocha, mas em vez disso, ele feriu a rocha 2 vezes. Com a sua vara. Não com a vara de Arão. Mesmo com a vara de Arão, não tinha que ferir e estragar os frutos. As folhas cairiam. Mas, escute isso, Deus não queria que a vara de Arão ferisse a rocha. Era só falar, falar. Cristo já foi crucificado. Ele não tem que voltar e morrer de novo por um novo problema, um novo pecado, um pecado que você cometeu ou um novo problema na sua vida. Um sacrifício que vale para todo sempre. Não é como se Deus dissesse: eu me esqueci do coronavírus quando Jesus morreu na cruz. Não, ele cobriu tudo isso. Ele mesmo levou as nossas enfermidades e tomou as nossas doenças. Ele as levou. Mas em vez disso, Moisés pegou a sua própria vara, a vara de julgamento, e feriu o selar, o penhasco. Feriu a rocha 2 vezes. E amigo, apesar disso, mesmo assim, a Bíblia diz que saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Se Moisés não queria santificá-lo diante do povo, ele mesmo se santificou diante do povo. E ele proveu para o povo. Mas Moisés agora pecou de uma forma grande.
quando Deus queria que eles focassem na graça. Por isso Deus disse: toma a vara de Arão. Ele queria falar para todo o povo de Israel: não olhe para si mesmo, mas para o sacerdote e a sua graça. Olhe para o sumo sacerdote e a sua graça, e não quão mal você é. Você sabe que você é mau. No momento que você fala, você já peca. Mas não olhe para si mesmo e olhe para o sumo sacerdote. Eu vou te medir, e vou medir as minhas bênçãos sobre a sua vida, baseado no sumo sacerdote. Que glorioso isso seria! E eu creio que é a bondade de Deus que vai fazer com que Israel se arrependa, até das suas murmurações. Eu creio de todo o coração, meu amigo, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento e transforma as mentes. Amém? Então, ali diz que saiu muitas águas porque Deus honrou o seu próprio nome. E eu quero que você saiba que existe um livro muito antigo que os judeus, sabe, têm, como o Talmud e os famosos Targums também. E esses Targums, eles dizem que vieram verbalmente, e não temos que aceitá-los, mas é um fato muito interessante. E, de acordo com o Targum, Jonathan diz que quando Moisés feriu a rocha 2 vezes, a primeira vez que ele fez isso, saiu sangue. E da segunda vez, saiu água. Agora lembre-se disso. Esses escritores não são, poderíamos dizer, muito aceitáveis do cristianismo, não são amigos de crentes nem de judeus crentes. Amém? Então não escreveriam algo que confirmaria o que aconteceu na cruz? Lembra de João? João, o discípulo amado, o que sabia que era amado por Jesus, ele mesmo escreveu, e ele, na verdade, foi o único, além das mulheres, que ficou ao pé da cruz. E ele disse isso: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Escute isso. O que saiu, sangue e água. Isso foi o que o Targum Yonatan diz: sangue e água saíram. E olha, com certeza, Yonatan não leu o Novo Testamento, porque para eles não existe. Eles não leem o Novo Testamento. Amém? E ainda assim disse isso. E João disse: saiu sangue e água, e aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Olha, amigo, Deus queria que Israel soubesse que eles têm um sumo sacerdote. E a Bíblia diz que uma vez, 2 vezes e muitas vezes em Hebreus, visto que temos um grande sumo sacerdote, temos que ver. Você tem que saber que você já tem. Você não está tentando obter um, você já tem. Diga que tem. Nós temos. Diga, eu tenho. Eu e a minha família temos um grande sumo sacerdote. Quando você enfrenta um problema, amém, está perplexo com o que você está passando, com a luta, uma prova, diga, eu tenho um grande sumo sacerdote. Amém. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Não se esqueça, mais uma vez, sumo sacerdote e graça andam juntos. Quando pensar em sumo sacerdote, pense na graça. Amém. Quando pensar na graça de Deus, pense no sumo sacerdote. Amém. Para que possamos alcançar misericórdia, com confiança ao trono da graça e não de julgamento, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, seja qual for a sua necessidade. E agora temos todo tipo de necessidade no mundo. Amém? Neste tempo atual, mas especificamente na sua vida, vá com confiança. Com confiança porque nós temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Quando for lá, vá com ousadia, porque você tem um sumo sacerdote lá. Ele está lá te representando como santo, justo, inculpável diante de Deus. Porque ele já foi ferido na cruz com a vara do julgamento de Deus, para que você e eu possamos desfrutar as águas de refrigério da salvação. Amém? E toda a bondade de Deus. Então, amigo, a Bíblia diz muitas vezes no livro de Hebreus, tendo um grande sumo sacerdote. Vamos confessar que temos um grande sumo sacerdote. E você vai ver muitas vezes tendo um grande sumo sacerdote. Nós temos um grande sumo sacerdote. Vamos nos aproximar da casa de Deus, tendo um grande sumo sacerdote. E nós temos um, amigo. Nós temos um. E porque temos um sempre, Deus sempre vai lidar com você baseado na graça.
Mas se você não sabe disso, não entende isso, você pode estar preso. Em vez de você ter esta liberdade da salvação, você vai estar em um lugar onde, por causa da sua crença errada, você vai viver errado. Amém? Crer de forma certa vai fazer você viver de forma certa. Olha, eu estava lendo sobre como em 1974, nas selvas das Filipinas, um lugar chamado Luban, que naquela selva, de repente, sabe, um soldado japonês se rendeu em 1974. Ele ficou naquela selva por 30 anos. Ele era um oficial do exército e por 30 anos ele sobreviveu naquela selva. Ele sabia das guerrilhas e ele não acreditava que a guerra tinha acabado. Ele não acreditava que o Japão tinha perdido. Quando os aviões soltaram os folhetos, ele até encontrou um. Logo depois que aquela guerra terminou, e ele não creu no que tinha lido. Ele não creu que a guerra tinha acabado. Já era. E ele viveu com aquilo que tinha na selva. Ele viveu longe da sua família e amigos. Quando o encontraram, foi necessário um soldado japonês que tinha servido com ele, que trabalhava para o governo em alguma função, e teve que ir até lá para falar com ele para se entregar. Ele ainda tinha sua espada, ainda tinha o seu uniforme, e ele então saudou o companheiro e saiu daquela selva. Quando ele voltou ao Japão, tudo estava transformado depois de 30 anos. As suas primeiras palavras foram: "Eu estou com muita vergonha, mas estou em casa." Amém? E enquanto ele estava na selva, no primeiro ano depois que a guerra tinha acabado, ele estava livre? Sim. No quinto ano depois do fim da guerra, ele estava livre de tudo? Ele tinha que sobreviver naquela selva? Não! Mas ele viveu por quase 30 anos, 29 anos, até o ano de 74. Da mesma forma, amigo, nós temos que crer que temos um sumo sacerdote e vamos agir de acordo. Amém? Nós vamos viver com alegria e paz, confiando no Salvador, confiando no Senhor. Amém? Vamos ter uma fé robusta. Amém? E vamos ter também uma confiança inabalável no Senhor em tudo que fizermos. Vamos esperar por coisas boas e não como fala no livro de Hebreus, que as pessoas têm uma expectativa horrível de juízo, porque crucificam de novo o Filho de Deus. Quero terminar dizendo isso para todos os pastores e líderes, e eu me incluo no meio deles. Como eu já falei, amigo, como estamos representando Deus para o povo? As pessoas do mundo pensam muitas vezes que estamos querendo sempre mostrar para eles os seus pecados, sabe? Mostrando os seus erros. Acham que somos pessoas iradas. E a nossa santidade não tem alegria às vezes. Parece que fomos batizados em suco de limão. Sabe, amigo, eu acho que não é assim que se representa Deus. Eu acredito que representamos a Deus de acordo com a bondade do seu coração, de acordo com a graça de quem Ele é. Amém? Devemos falar: Deus te ama. Eles dizem: eu tenho pecado e não me qualifico. Você diz: não. Venha para Jesus como você está e Ele vai te qualificar. Ele não conta os seus pecados contra você. Amém? Ele te ama enquanto você é um pecador e por isso morreu por você. Os seus pecados não são uma barreira entre você e Deus. Então venha logo. Cristo levou os seus pecados. E se você crê nisso, a Bíblia diz que é uma fé santa. Perceba o que aconteceu. Vou terminar. Olha, vamos voltar a Números 20. O que Deus falou para Moisés. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Muito triste, ele chegou no final dos 40 anos e não pôde entrar na terra. E isso aqui é visto de forma dispensacional. Às vezes ele é visto como tipo de Cristo, quando subiu ao monte, amém, e desceu, mas aqui é uma dispensação, ele representa a lei. E a lei não pode levar o povo de Deus até a terra da promessa. Só a graça do sumo sacerdote pode levar o povo pelo deserto até a terra da promessa. E olha o que Deus disse: porquanto não crestes em mim, para me santificardes. Preste atenção nisso. Escute bem isso. Para me santificardes diante dos filhos de Israel.
Quer dizer que mostrar graça ao povo é demonstrar a santidade de Deus. Achamos que, quando falamos do que é proibido, todos vão ver que Deus é santo. Mas aqui está dizendo que, se você crê na graça, se você crê no que eu falei, que é só falar com a rocha, demonstrando a graça do sumo sacerdote, vocês teriam me santificado, vocês teriam me declarado como santo diante do povo. Me lembra de quando Jeosafá, quando estava cercado por muitos inimigos, era como 10 contra 1, porque eram milhares de soldados ali nos montes, que a Bíblia diz que ninguém podia contar. Ele enviou os levitas na frente, as pessoas que iam na frente para adorar. Em vez de soldados, ele mandou cantores. E o que eles estavam cantando? A Bíblia diz, escute, que louvassem a majestade santa. Majestade santa, que canção é essa? Olha o que eles cantaram. Saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor porque a sua benignidade, porque a sua hased, graça, dura para sempre. Quando falamos da sua benignidade, e quando se fala muito da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, isso demonstra a santidade da majestade. Amigo, qual o seu problema hoje? Qual é a sua luta? Você sabe que você é um filho de Deus e que Deus te ama? Amém? Que, seja qual for a sua necessidade, não pense que Deus não se importa, que Ele não está nem aí. Deus quer mostrar para você a vara e a rocha. Ele quer mostrar para você como Cristo basta. Mas nos esquecemos disso. As nossas palavras demonstram isso. Amém? Falamos onde está Deus em tudo isso? Como é que Deus não me respondeu? Sabe? E Deus está te mostrando o sumo sacerdote. Ele te demonstra a graça, dizendo, tome a vara do sumo sacerdote, a vara da graça. Nosso coração pula de alegria. Ele está dizendo, a provisão está chegando, pois você tem um sacerdote. Você não está sozinho neste mundo, você tem um sacerdote. E por que você tem um sumo sacerdote? Amém? Coisas boas estão chegando por aí. Amém? Você tem um problema, mas este problema é temporário. Amém, amigo? Você tem um sacerdote. Então chegue com ousadia ao trono da graça, para obter misericórdia e achar graça e ser ajudado no tempo oportuno. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Se você não aceitou Jesus e você diz, pastor, eu não sou filho de Deus, eu não sou um crente, bem amigo, você ouviu as boas novas hoje, não foi um acidente que você assistiu isso. Eu creio que Deus te trouxe até este culto online para você ouvir essa mensagem, porque Deus está olhando para você, Ele te ama. Nada acontece por acaso, amigo. Ele está organizando os seus passos. Amém, para você ouvir da sua bondade. Ele quer que você saiba que Ele não te trata baseado em quem você é ou o que você fez. Amém? Ele não trata de você baseado no pecado. Ele trata de você hoje baseado no seu filho. E você só tem que crer. Não seja como aquele soldado japonês que permaneceu na selva por quase 30 anos. Amém? Venha para a luz. Venha à liberdade. Venha para o Pai. Amém? Se você deseja isso, faça essa oração comigo. Eu quero te levar ao abraço do Pai. Amém? Ore comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu creio que Tu mesmo ressuscitaste quando me declaraste justo. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus para morrer por mim. Obrigado, Pai, porque Tu o ressuscitaste dos mortos. Eu tenho um sumo sacerdote no céu. E te agradeço porque todo dia o Senhor lida comigo, baseado na Tua graça, e não baseado no que eu mereço. Obrigado, Pai, porque a graça não é natural. Quero que o Teu Espírito Santo me convença da justiça e me ensine todo dia sobre quem Tu és e não quem eu sou. Em nome de Jesus, eu declaro, Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora você é um filho de Deus, você é um crente e você tem um sumo sacerdote. Amém. À direita de Deus Pai e intercede por nós. Às vezes eu falo para ele, Senhor Jesus, eu não tenho mais nenhuma oração. Ore por mim. E eu descanso nisso, na oração dele. Você tem um sacerdote. Isso quer dizer o quê? Que Deus lida com você, não baseado no que você merece, não baseado nos seus méritos. Deus lida com você baseado nos méritos do seu filho. Amém? Ele te ama. Glória a Deus. Declare comigo. Nós temos. Diga, nós temos
um sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Continue dizendo, eu tenho um sacerdote. A Bíblia diz que temos um sacerdote, retenhamos a confissão desse sumo sacerdote. Amém. E esteja esperando, amém, rios de refrigério vindo na sua direção. Esteja esperando que Deus vai te dar a vitória sobre este problema que você tem. Amém. Esteja esperando o bem para o seu futuro. Esteja esperando saúde que virá rapidamente, mesmo tendo recebido um diagnóstico ruim. Amém? Espere que a saúde brote rapidamente. Os seus melhores dias estão adiante de ti, porque você tem um sumo sacerdote. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te guarde e te abençoe durante essa semana. Que o Senhor te guarde com os seus amados deste coronavírus. Que o Senhor te guarde, o sumo sacerdote te guarde, salvo no seu abraço de todo o mal e de todo o poder do maligno. Que ele resplandeça o seu rosto sobre ti e seja favorável e conceda a sua graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre sua família e conceda a cada um de vocês sua shalom, plenitude, bem-estar e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Are you or someone you love in need of healing? Discover your practical guide to receiving God's health in this brand new Power Pack teaching kit by Joseph Prince as our thank you for your gift of any amount to the ministry. With these 2 easy-to-read booklets and special 2-CD teaching series, you'll discover why the Holy Communion and anointing oil are God's ordained channels to break free from everything that's keeping you in defeat. You know how you get grain, how you get bread, how you get wine, how you get oil? It's all crushed. It's like the olive oil. If it's not crushed, the oil will not flow. It's like bread. Unless it is crushed, then you will not have bread. It is like wine. Unless the wine is broken and stepped upon and crushed, then it cannot become wine. So Jesus came to be crushed so that all that he is, health, life, wholeness, abundance, prosperity, grace, goodness, will all flow out into your lives. Gain a deeper understanding of why the Holy Communion is your way out of every crisis when you request the Jesus Makes Me Well package, containing the Holy Communion Brings Life in Your Darkest Hour 2 DVD album. These faith-building resources are yours for a specific gift to the ministry. To order, call us toll-free at 877-901-4300 or visit josephprince.org today. If you or your loved one is battling a physical condition, I want to pray for you today. Would you put your hand on the area that is hurting as I pray over you? In the name of the Lord Jesus Christ, I rebuke every sickness that is causing the symptoms and pain in your body right now. In the name of Jesus, I curse every disease in your body and I command it to be uprooted and thrown into the sea in the mighty name of the Lord Jesus. By his stripes, you have been made every whit whole. I pronounce you healed from the crown of your head to the very soles of your feet. Your body is restored in Jesus' name. Amen. I believe that right now the Lord is imparting a fresh infusion of divine health to you right now. If you can tell that you've been already healed, praise the Lord, and I'm rejoicing with you. Be sure to write in to us and share your testimony. If you have not yet received your complete healing, I want you to know that your healing has already begun. It's like what the Bible says, 30-fold manifestation, then 60-fold, and then 100-fold. As you're believing the Lord for your 100-fold harvest, I encourage you to watch our program online at josephprince.tv. It is a great platform to consume the gospel and allow the Lord to bring healing and health to every area. And with josephprince.tv, you can watch our broadcast on all your devices 24/7.
Sign up for an account today and we'll send you an encouraging teaching resource as my gift to you. God bless you. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.